Bom dia, queridos ouvintes do programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito bom dia a você, que toda quarta-feira está aqui conosco, nos ouvindo, prestigiando com a sua audiência. E você sabe que esse programa tem um propósito para contigo, querido ouvinte, que é de toda semana, às quartas-feiras, com o time de primeira, que está sempre aqui conosco, fazer um pouquinho de terapia. Então, os profissionais que vêm aqui e conversam conosco, aliás, conversam com você, fazem e te ajudam e te orientam, seja nas demandas, nos problemas, nas questões que o nosso dia a dia, muitas vezes, nós não percebemos, mas podemos estar adoecendo nas nossas emoções. Então, é muito importante que nós tenhamos uma percepção de tudo aquilo que afeta a nossa vida e a nossa saúde emocional, para que ela possa ter os cuidados devidos. E hoje não vai ser diferente. Você já ouviu falar de personalidades tóxicas? Será que à sua volta existem pessoas com personalidades que, sem a sua percepção, elas podem estar intoxicando você? Bom, esse é o tema de hoje e nós vamos conversar com o psicólogo, teólogo e pastor Paulo César Pereira. A primeira vez dele aqui no nosso programa, já falei que é a primeira vez de muitas. E, gente, ele é especialista em saúde emocional e vida cristã. Ele também é escritor, autor dos livros O Afeto que Alimenta e também, que, aliás, é um best-seller, tá? E Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo, além de membro da Igreja Batista do Recreio. E eu quero dar meu muito bom dia, Paulo César. Bom dia, Rose. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma honra poder participar desse programa com você e eu espero poder ser útil aos amigos que estão nos ouvindo aí. Muito obrigada a você. Olha, personalidades tóxicas. Quando a gente fala de algo tóxico, a gente vai pensar talvez numa droga, vai pensar numa contaminação no ar, algo que você vai respirar e vai te intoxicar, algo que vai talvez tocar a sua pele e vai te dar uma intoxicação ou uma intoxicação alimentar. Paulo César, ajuda a gente. O que seriam essas personalidades tóxicas? Rose, há vários anos atrás, lendo um livro do psicólogo e pastor Cecil Osborne, um americano, ele diz o seguinte, que a nossa personalidade ela é formada, ela é deformada e ela é transformada pelos relacionamentos. Então, quando nós nos relacionamos com outras pessoas, está aparecendo, o que está aparecendo, né? Às vezes a estética, a forma, parece que é uma coisa muito bonita, né? Às vezes a gente está muito maquiado, a roupa bonita, aquela coisa toda. Nós nos relacionamos com essa pessoa pelo que nós vemos com os olhos e pelo que está dentro dela, no seu histórico psicológico. Então, uma pessoa, na sua formação da personalidade, ela pode simultaneamente ir sendo deformada. E aí ela vai sendo contaminada. Tá? Uma pessoa, por exemplo, que tem dentro de si um conceito, eu não presto, eu não valho nada, porque pode ser que isso tenha sido passado pelos seus pais de alguma maneira, ela pode desenvolver uma baixa autoestima, tá? E ela vai se relacionar com as outras pessoas com essa baixa autoestima. Quem vai se relacionar com ela vai se relacionar com uma pessoa que tenha baixa autoestima. Então, isso daí dá panos para manga, né? Então, nós não somos puros. Aí você, fulano é uma personalidade tóxica. Por quê? Porque ele faz isso, faz aquilo. Mas por que você... E olha só aqui outro ponto interessante. Por que você se aliou a uma personalidade tóxica? O que tem com algumas pessoas que parece que elas atraem pessoas com personalidades ou comportamentos tóxicos? Então, eu diria que uma pessoa com comportamento ou personalidade tóxica é uma pessoa que tem as contaminações que afetam de maneira negativa a sua vida pessoal e ela passa isso para as pessoas com as quais ela convive. E isso vai ser no relacionamento afetivo, vai ser no trabalho,
vai ser num colégio, na faculdade, vai ser na igreja, vai ser na sua espiritualidade. Quem tem uma personalidade contaminada, tóxica, até a espiritualidade dela vai ser afetada e pode se tornar uma espiritualidade também tóxica. Gente, profundo isso. Então, Paulo César, seria correto a gente dizer que todo mundo, então, tem um pouquinho de uma personalidade tóxica, um pouquinho, médio, níveis mais altos? Como se poderia medir isso nas personalidades? Olha, até do ponto de vista bíblico, teológico, né, não tem como deixar esses conceitos, né, essa crença que eu tenho, entendemos que a pessoa está cada vez mais distante do Criador, distante do Senhor. Então, nós temos uma natureza imperfeita. Natureza imperfeita, ela vai passar isso daí. Então, todos nós temos essa imperfeição que ela vai se manifestar no dia a dia, nos relacionamentos. Rose, a cabeça voou um pouquinho, não estava respondendo. Faz a pergunta de novo, desculpa aí pela... Teria como a gente medir a quantidade de toxicidade de uma personalidade? Todo mundo tem um pouquinho de uma personalidade tóxica? Então, acho que todo mundo tem alguma coisa que não é legal. Sabe? Uhum. Acho que todo mundo tem um defeitinho de fábrica. Alguns eles vão ser mais comprometedores e outros eles vão ser menos comprometedores. Mas todo mundo, é aquela coisa de que ninguém é perfeito. Nenhuma pessoa é a expressão da perfeição humana. Então, a contaminação que ela tem, a imperfeição que ela tem, vai afetar. Agora, você pode ter uma pessoa que tem uma toxicidade, né, do ciúme, ela é possessiva. Só que você vai ver qual é o histórico dela. Será que ela teve um abandono quando ela era uma criança? Uma menina, ela pode, de repente, desenvolver uma jovem tóxica, extremamente possessiva, muito ciumenta. Ela se apega, ela sufoca a outra pessoa. Será que o fato dela ter se tornado, o motivo dela ter se tornado assim, não foi um abandono que ela sofreu de um pai? Ela viu o pai indo embora, ela teve uma perda, uma angústia de separação, né? Então, ela pode ter uma tendência a viver o quê? A viver em busca de suprir essa carência. Ela pode se tornar uma pessoa muito carente. Então, isso pode ser numa intensidade, dependendo do quanto foi doloroso para ela e do como ela interpretou isso, entendeu? Porque tem até uma expressão do Thomas Harris no livro Eu Estou Ok, Você Está Ok, que é jornalista transacional, que ele diz o seguinte: o que uma criança vê e ouve, ela interpreta. E eu, né, de uma maneira até muito modesta, eu vou acrescentar um pouquinho. Interpreta e decide por qual caminho seguir, mesmo que seja uma escolha inconsciente. Essa menina ela pode entender: ninguém me ama. Ou, se ninguém me ama, eu tenho que fazer alguma coisa para a pessoa me amar. E é isso também como fazer dar panos para a manga. Mas uma pessoa possessiva, ela pode prender demais a outra pessoa. Uma outra pessoa, que o pai foi embora, ela pode ter achado que foi bom. Então, ela pode desenvolver um nível de uma certa contaminação, mas que não seja uma coisa assim tão drástica. Então, algumas pessoas são mais comprometidas na sua contaminação, outras são menos comprometidas, entendeu? Com o maior comprometimento ou não, nós vamos nos relacionar com outras pessoas. Então, todos nós temos alguns comprometimentos. E eu penso que uma busca terapêutica ou psicanalítica não é ajudar a pessoa a encontrar a perfeição. Ela está num caminho do seu bem-estar. É de maneira que ela funcione bem na vida. Que tenha uma vida satisfatória, uma vida de relacionamento. E que ela não faça mal para o próximo, nem mal para si mesma. Que ela não faça autossabotagens. E nem que ela seja um empecilho para o desenvolvimento da outra pessoa. Agora, seguindo aí essa tua linha de raciocínio, porque você falou que aquela pessoa que já vai ter
um histórico, uma carência, uma dependência, ela vai ser mais fácil de se intoxicar ou de intoxicar alguém. Seria correto dizer que é como se uma coisa puxa a outra, alguém que é tóxico mais facilmente vai conseguir estabelecer esse vínculo? Como é que é isso? Uma pessoa que é sã, uma pessoa que está bem emocionalmente, ela dificilmente se envolveria ou se estaria em uma situação de toxicidade? Eu penso que quanto melhor você estiver emocionalmente, você consegue analisar o que está chegando diante de você. Se aquilo dali faz bem ou faz mal. Vamos pegar um versículo de Provérbios 27:7, que eu uso em paralelo junto ali do meu livro O Afeto que Alimenta. Provérbios 27:7 diz o seguinte: a alma faminta, todo amargo lhe parece doce. Então aí você vê, por que uma pessoa ela é faminta? Então ela é carente. Então eu costumo dizer o seguinte: se você estiver no momento de carência afetiva, desconfie do que você pensa, do que sente, do que ouve, do que vê e até das suas interpretações. Porque uma pessoa carente, ela tem tudo isso daí contaminado. Então ela faz uma interpretação do que ela vê de maneira contaminada. Então a alma faminta, até o amargo lhe parece doce. Então uma alma faminta pode ser já uma pessoa que seja tóxica e ela se tornou assim por uma série de fatores. Agora, e o que faz a outra pessoa ser amarga? Também a sua toxicidade. Então vamos imaginar que você tem uma pessoa extremamente carente e ela é muito fragilizada. Uma pessoa que se encaixa, por exemplo, no papel de vítima. Ah, ninguém gosta de mim, nada dá certo para mim, ah, eu não consigo. Então, isso daí é um tipo de postura que contamina o relacionamento, porque ela é contaminada. Pensamentos, né, negativos na mente dela. E existe uma outra pessoa que pode se encaixar perfeitamente aí, como se fosse uma luva nisso daí. Quem? A pessoa salvadora. Quem é a pessoa salvadora? É a pessoa que tem uma toxicidade, uma contaminação, que a leva para ser uma protetora, uma super protetora. É aquela que vem, ela é demasiadamente solícita. Então, veja bem, tem uma vítima buscando alguém que resolva o seu problema e tem um salvador, ou a pessoa salvadora, que tem uma compulsão por ajudar, mesmo quando não existe carência de verdade. Então, entendeu? Um ajuda o outro, um entra ali. Só que isso é um jogo psicológico. Tem um livro de Vera Khalil, Terapia de Família e de Casal, que ali ela conta uma historinha que eu uso muito nesse exemplo aí do triângulo dramático, salvador, perseguidor e vítima, porque quem salva persegue também. Entende? Então, por exemplo, uma mulher casada com um alcoólatra, e você deve conhecer histórias assim que todos nós conhecemos. O cara é um irresponsável, fica caído por lá, gasta o dinheiro na bebida. Ela chega lá, pega ele na rua caído, leva para dentro de casa, ela está salvando. Chega em casa, ela briga com ele. Ela chama a atenção dele. Você é uma vergonha. Como que você faz uma coisa dessa? Você é um péssimo exemplo para todo mundo. Você só me faz passar vergonha. Então, ali ela está perseguindo. Ela salva pegando ele, ela faz muitas coisas por ele, ela bate nele, ou briga com ele, chama a atenção dele, e diante das amigas ela faz o papel de vítima. Ah, vocês não sabem o que é ser casada com um alcoólatra. Ah, não dá certo. Sabe, não sei o que eu faço da minha vida. É o meu karma, ou é a minha cruz. Esse cara, um dia ele deixa de ser a vítima. Ele deixou de ser a vítima. Ele saiu da sua contaminação. Ele mudou a postura. Só que ela não. O que ela faz? Ela deixa ele. Porque a contaminação dela é se relacionar com alguém que precisa dela como se fosse uma mãezona, uma superprotetora. Que tipo de homem uma mulher superprotetora vai encontrar? Um homem vítima. Como ele melhorou, ele saiu do papel de vítima, ela vai procurar um outro homem que seja um pobre coitadinho para que ela possa socorrê-lo.
O senhor está falando aí, me lembrei de uma das programações nossas de outubro, veio uma terapeuta familiar, estava falando a respeito de uso de drogas, e estava falando justamente desse relacionamento do dependente e do codependente, que veio bem a calhar aí também, agora também no seu exemplo, com relação ao alcoolismo, e de como isso é doentio para ambas as partes. Então, muitas vezes a gente vê aquela pessoa, né, como o senhor mesmo exemplificou, aquela mulher, aquela esposa, ela entra numa condição de vítima e acaba que aquela família toda ela fica cercada. Eu costumo dizer que a dependência química ela faz um cerco, né, ao redor daquela pessoa que é o dependente, mas o codependente fica preso também. Ambos ficam aprisionados, né, naquele mesmo contexto. E dentro dessas personalidades tóxicas, Paulo César, a gente pode identificar, então, pessoas que têm uma determinada demanda, ou têm uma dificuldade, ou ficaram traumatizadas, ou são carentes por algum motivo. Mas a gente pode pensar também naquelas pessoas que têm a psicopatia, né? Porque muitas pessoas, hoje é importante, você aí, querido ouvinte, entenda uma coisa. Quando a gente fala de psicopatia, estamos falando aqui de pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. E tem muita gente que tem traços de transtornos e passam desapercebidos para nós. Então, aquela pessoa que é muito calada, aquela pessoa que é muito agressiva, muitas vezes são comportamentos que se disfarçam para nós e a gente vai achar que é um jeitão esquisito que a pessoa tem, mas não, por detrás daquilo ou daquele comportamento tem aí um traço aí de uma psicopatia. Paulo César, no caso das psicopatias, essas personalidades, então, vão estar num grau aí de toxicidade bem mais forte, bem mais, como é que se diz? Bem mais elevado, considerando que as pessoas que cuidam da sua saúde mental, porque a saúde mental fica sempre em último plano. Às vezes a pessoa até cuida da saúde física, mas a mental não. Um tratamento psiquiátrico ou uma clínica, né, para poder fazer uma terapia, uma análise, a pessoa muitas vezes ela dá prioridade às outras coisas, elas não têm entendimento. Então, a gente sempre reforça isso aqui. Por quê? Porque saúde mental é muito importante. Existem muitas doenças no corpo que são, na verdade, psicossomatizadas por conta de problemas no emocional ou no mental. Então, essa toxicidade aí vai estar num grau bem mais elevado, né? No caso das psicopatias. Olha, quando a gente fala de psicopata, né, é claro que vão ter os níveis, né? Nós temos inúmeros psicopatas no nosso cotidiano. Tem até um livro, que eu não sei se é da Ana Beatriz Barbosa Silva, que é Psicopatas do Cotidiano. Não sei se é esse o livro dela. Então, você tem psicopatas na política que posam muito bem, são pessoas que, a princípio, carismáticas, aquela coisa toda, mas se ele tiver que de a gente roubar... vai olhar e vai dizer, nossa, que líder, né? Que pessoa carismática, que pessoa forte, que personalidade forte. E muitas vezes nos encantam, né? E são pessoas encantadoras. O psicopata, ele não vai ter algumas coisas que, por exemplo, você vai fazer uma palestra para uma plateia enorme, com um público ali muito seletivo e de gente muito inteligente. Normalmente, qualquer pessoa vai ter a tendência a ter um grau de ansiedade, né, um incômodo aquilo ali. O psicopata não. Então, o psicopata passa a ideia de uma segurança, né, de uma pessoa que está muito bem, ele é encantador, ele é muito inteligente, ele não é movido pelas emoções e não tem sentimento de culpa por nada. Então, ele não tem travas, né?
Ele faz o que ele opta por fazer, entendeu? Então, nós vamos ter psicopatas que nunca vão matar ninguém, nunca vão se tornar um serial killer e nem um estuprador, e nós vamos ter psicopatas que estão funcionando no dia a dia aí. Inclusive, alguns estão nos púlpitos de algumas igrejas, né? Então, aí, quando a gente fala de psicopatia, nós estamos falando de pessoas que não têm valores, princípios introjetados na mente dela. Por exemplo, tem uma frase de Platão, que eu uso muito. A alma culpada vai acabar encontrando um jeito de se punir. E a pessoa pode criar uma autossabotagem. O psicopata não tem isso. Porque você, para poder ter sentimento de culpa, você tem que ter rompido os seus valores. O psicopata tem uma cisão, um rompimento com valores, com princípios, com a ideia de moral. Ele quer fazer, ele faz, para o prazer dele. Entendeu? Eu quero matar, eu mato. Mas por que eu não posso matar? Para nisso, eu acho, inclusive, que nós estamos... a nossa sociedade está muito tendenciosa a se tornar uma sociedade psicopata, até pelo relativismo que está aí, né? Tudo é relativo. Por que não pode fazer isso? Por que não pode fazer aquilo? Entendeu? Então, você vai interpretando, né? Então, pode matar. Essa classe aí, essa raça, ou esse tipo de gente tem que morrer, entendeu? Então, para alguns é muito cômodo isso, né? Deixa matar. Então, é igual a questão do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Por que não podem matar os judeus? Por que não podem matar os homossexuais? Por que não podem matar os cristãos, né? Então, aí você vai vendo tudo isso daí. Então, então, dentro da psicopatia, você vai ter alguns psicopatas que são mais graves, né? Mas que vão acabar deixando algum rastro, né? E tem aqueles psicopatas que alguns estão na liderança aí, entendeu? E vão fazer coisas também do arco da velha, né? Só que a princípio parece que não é uma coisa drástica. Ele não é um serial killer, mas de repente morrem 1000 pessoas ou mais porque ele criou algum prejuízo. E você citou, inclusive, pessoas que estão em liderança, pessoas que estão em cargos políticos e pessoas que estão até em púlpitos. Seria correto, então, a gente dizer que se uma pessoa com esse grau de toxicidade consegue arrastar, né, pessoas, multidões, ou um rebanho, enfim, seria correto, então, a gente dizer que dá para identificar, então, uma sociedade também doente, ou a gente pode dizer que seria fácil esse engano, né? Já que eles não têm valores, já que um psicopata ele não tem valor, e aquelas pessoas que estão pautadas talvez em valores, elas dão crédito ou elas acreditam. É fácil dizer que é fácil de se enganar, ou seria realmente uma sociedade carente de algum perfil ou de alguma postura e o anseio, né, por aquilo que as pessoas estão buscando? Olha, vamos de novo Provérbios 27:7. A alma faminta, até o amargo lhe parece doce. Você não concorda que nós temos uma carência de referências, de líderes na nossa sociedade, de líderes que sejam realmente forças significativas? Tem uma carência, né? Então, e ao mesmo tempo temos algumas pessoas que vão aparecer e parecem que elas têm a capacidade de atender a essas expectativas, né? Então, uma personalidade que podem ter muitas na sociedade, carentes, querendo uma liderança, elas podem, inclusive, criar um bloqueio para questionar aquele líder, porque ele quer que aquilo seja verdade, ele quer que ele seja bom, ele quer que ele seja a voz profética, ele quer que seja a expressão de Deus. Eu não sei se você lembra de uma história, né, de um fato ocorrido, parece de um pastor americano, Jim Jones. Lembra? Já ouviu falar dessa história? Lembro, Parece que ouvi levou sim. mais de 900 pessoas ao suicídio. Suicídio. Eu era criança quando passou no... Era Fantástico, uma coisa assim, no Jornal Nacional, uma coisa assim. Mas eu era criança quando isso aconteceu. Pois é. Então, isso é uma história muito repassada, né? Então,
Que tipo de liderança é essa competente que leva quase 1.000 pessoas a tirar a própria vida? Entendeu? Então, tem muitas pessoas que elas querem ser enganadas. Pessoas não realizadas. Pessoas fragilizadas emocionalmente. Por exemplo, a carência por líderes e líderes assim significativos, né, é tão grande que então as pessoas vão pegar alguns que estão em exposição. Quando o Michael Jackson morreu, eu esqueci disso, né? Eu estava dirigindo, estava ouvindo uma rádio e aí estavam entrevistando um psicólogo que é o Sócrates Nolasco, autor de alguns livros, entre eles de Tarzan a Homer Simpson, né? É um livro muito interessante. O homem de antes é tipo Tarzan, hoje está mais para o Homer Simpson, né? Então, o entrevistador perguntou o seguinte: por que essa comoção mundial? E a resposta dele eu nunca esqueci. Ele falou: olha, o mundo está tão carente de pessoas, assim, as pessoas estão tão carentes de uma realização pessoal, que quando elas veem uma pessoa que se realiza em algo, elas se sentem atendidas em uma necessidade de pertencimento só por pertencerem ao fã-clube daquela pessoa que se realiza. Do tipo, eu não me realizo, eu sou um fracassado, mas faço parte do fã-clube da doutora Rose. Opa, quem é você? Olha, eu sou um seguidor da doutora Rose. Ela é uma pessoa realizada. Eu comprei a história dela e eu vou segui-la. Eu vou ser tipo uma discípula dela. Eu me considero uma pessoa importante. Só que quem está se realizando é ele, e eu me abandono. Então, essa pessoa fragilizada, ela não quer, inclusive, descobrir nenhuma falha desse líder que ela segue. A alma faminta, até o amargo lhe parece doce. Mas a alma farta pisa o favo de mel. Então as pessoas são carentes. Aparece alguém com esse papel, né, de um dominador, de um líder que fala e leva as pessoas a cometerem atitudes contra a própria vida. Gente, eu digo que passa rápido, ninguém acredita. Vamos chamar aí um intervalinho rapidinho, mas você não sai daí não. Aproveita você aí, querido ouvinte, vai lá, chama, convida aí, dá tempo aí no segundo bloco a gente continuar falando a respeito de personalidades tóxicas. Não sai daí não. Estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje nós estamos conversando com Paulo César Pereira, psicólogo, teólogo e também pastor. Ele é especialista em saúde emocional e vida cristã. Autor dos livros O Afeto que Alimenta, Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Além de membro da Igreja Batista do Recreio. Um abraço aí, Igreja Batista do Recreio. E aí, no primeiro bloco, falamos um bocado a respeito, vários exemplos aí de personalidades tóxicas, tanto de pessoas, entre aspas, normais, porque eu sempre falo aqui que de perto ninguém é normal, tá? Ninguém é normal. E de pessoas até com psicopatia. E demos aí exemplos, tá? Paulo César deu exemplos aí, vários exemplos para nós, de pessoas ou personalidades que podem trazer para nós aquela satisfação e muitas vezes envolvem multidões, né? Pessoas e mais pessoas com anseio daquela vida, anseia do que vê, anseio daquela realização que não é dela, mas ela se satisfaz na realização do outro ou daquele ídolo, ok? Chegamos aí, então, à conclusão de que a sociedade também ela está envolta numa necessidade disso ou numa carência. Paulo César, especialista em saúde emocional, tem como conscientizar, ou de que forma, né, dentro da sua especialidade, de que forma você tem trabalhado para se conscientizar pessoas da necessidade de cuidar da saúde emocional? Porque, como eu disse no primeiro bloco, tem gente que não acredita que tem uma saúde emocional. Tem a saúde física, né? Mas eu não acredito que tem uma saúde mental e não acredito que tem uma saúde emocional que precisa ser cuidada.
como é o teu trabalho como especialista de chamar a atenção para esse cuidado? Bom, eu nunca estive à frente de uma igreja local, né? Mas sou pastor, e meu trabalho sempre foi, quer dizer, eu sou pastor há 32 anos, vai fazer em março 33 anos. Minha primeira atividade pastoral, eu fui capelão do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, na Tijuca. Então, trabalhava lidando com a questão das doenças emocionais, né? Quer dizer, das doenças, e uma das coisas que eu fui entendendo é que muita gente estava ali por causa de doença, de problemas emocionais. Eles tinham os sintomas, que é a consequência final, né? É o final. Então, qual foi o comportamento e qual foi os possíveis conceitos ou crenças que podem ter levado a pessoa àquele adoecimento? Então, sempre fui muito atrás disso, né? Então, eu era um pastor que tinha interesse nesse conhecimento. E aí, essa sua colocação me leva também ao seguinte, a seguinte pergunta, que algumas pessoas me fazem. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa numa situação dessa? Aí, geralmente, eu respondo com uma outra pergunta. Esta pessoa, numa situação dessa, ela quer sair dessa situação? Ela quer ser curada? Olha a pergunta que Jesus fez, né? Queres ser curado? Só não é uma pergunta, a gente só não diz que é uma pergunta idiota, porque foi Jesus quem fez. Todo mundo quer ser curado, mas nem todo mundo quer ser curado, nem todo mundo quer pagar o preço de melhorar, de crescer, de se desenvolver. Então, há muitos anos, eu optei por uma coisa que é a seguinte, eu vou fazer da minha vida, eu vou fazer uma revolução silenciosa. Eu não tenho que fazer muito barulho, eu vou fazer. Então, o meu trabalho hoje não é mais o de estar à frente de um hospital, na capelania, já há muitos anos, saí de lá em 99, né, em setembro de 99. Então, já há 24 anos eu ministro o meu curso, Saúde Emocional e Vida Cristã. Então, você tem uma demanda muito grande. Você tem o mundo inteiro que não só jaz no maligno, mas o mundo inteiro repousa nas enfermidades. Alguns, Rose, você sabe bem disso, que você lida com isso, né, estão em busca disso. Então, a gente vai tentar atender aqueles que estão em busca. Você já viu como que é sofrido você tentar ajudar uma pessoa que não quer ajuda? No meu trabalho de psicólogo, algumas pessoas falam, eu queria marcar a consulta para o fulano de tal, meu filho, ou meu esposo, ou a minha esposa. Aí eu pergunto, peraí, essa pessoa, ela quer a consulta? Não, não quer não. Então, eu também não quero. Eu não quero atender quem não quer ser atendido, quem não se quer, que não entende que precisa de ajuda. E é muito sofredor você tentar ajudar uma pessoa que não quer mudar. Se uma pessoa não quer mudar, de alguma forma ela entende que ela está numa zona relativamente de conforto. Ela não quer encarar a importância da mudança. Entendeu? Então, o meu trabalho é um trabalho já ministro, às vezes, na média de 9 a 11 turmas desse meu curso por semestre, são 4 meses desse curso. Então, eu ministro em muitos lugares, então, milhares e milhares de pessoas já passaram por mim, né, nesses cursos que eu ministro. E agora o curso online também, né, então tem gente até da Europa já fez curso comigo, né? Então, né? Como deve ter gente da Europa também, de outros continentes, ouvindo o seu programa, né? Então, você tem aí, um grande abraço, Deus te abençoe. Então, você tem gente que quer mudanças na vida e tem gente que está numa apatia. Às vezes, a apatia é um sintoma de depressão, se a pessoa muito precisa de ajuda. Às vezes, é uma preguiça realmente. Tem gente que está, não, tá bom assim, não quero mudar nada, não, tá bom assim. Tá, deve fazer o quê? Então, quem tem uma angústia pelo que está acontecendo, vive numa indignação de muita coisa que está acontecendo, o mundo está doente, né? Então, você quer fazer alguma coisa, pegar, se pudesse, botar todo mundo para fazer terapia, todo mundo para fazer o meu curso, ou fazer outros cursos na área da saúde emocional, como seria bom? Porque aí a pessoa se conscientizaria. Quando ela tem consciência das suas fragilidades, das suas contaminações, opa, eu tenho que mudar. Você sabe quando é que uma pessoa começa a tomar consciência que ela precisa mudar? Quando ela começa a perder. Quando ela tem perdas significativas. Você sabe que o trabalho do psicólogo, do psicanalista, as pessoas só procuram quando a coisa já está... Quando ela está quase precisando ser entubada, né? Então,
faz um tratamento imediato, né? Começou os primeiros sinais, ela não vai buscar ajuda. Ela tenta de tudo quanto é jeito. Quando o negócio está muito complicado, ela procura uma ajuda terapêutica, uma análise ou uma terapia. Então, eu entendo que sempre existe a possibilidade da mudança. Gente, nós somos seres em transformação. Nós somos uma metamorfose ambulante. Não vos moldeis, ou de uma outra maneira, não seja conforme, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente, ela é natural, ela é espontânea. E parte do nosso adoecimento está em não ceder a essa renovação, e não respeitar essa demanda evolutiva que nós temos, essa tendência que a gente tem de evoluir, né? Então, eu estou tentando fazer o meu trabalho, aquilo que eu acredito, amo, sou apaixonado pelo que eu faço, eu vibro com o que eu faço, né? Então, está aí, eu faço uma divulgação dos meus cursos, do meu trabalho, não tanto do atendimento, embora hoje... Oi, Paulo César, deu uma travadinha aqui para mim. Oi. Isso. Voltou. Então, hoje eu tenho os meus cursos aí, você ouviu essa parte, né? Sim, eu vi. Então, eu faço a divulgação deles, né? E divulgo nas várias redes sociais que a gente tem, né? Então, aí a gente vai divulgando, acreditando que as pessoas, algumas vêm, né? Quem está em busca vem. E eu vejo muitas modificações, né? Porque quando uma pessoa deseja, né, ela vai em frente, ela vai buscar aquilo dali para fazer as mudanças, né? Eu vou pegar gancho no que você falou, vou abrir um parênteses aqui para falar aí para os nossos ouvintes. Querido ouvinte, presta atenção aí no alerta que o Paulo César falou, que quando a pessoa vai procurar ajuda é porque já começou a ter perdas. E outra coisa, existe uma linha muito tênue entre a sanidade e o surto. Então, muitas vezes, você está exposto a uma condição difícil, de repente, você está se expondo constantemente a uma questão de conflito, a uma questão de opressão, e você ali está achando que você vai aguentar, que você suporta, que você aguenta, assim como o corpo vai dar sinais, como, por exemplo, uma pressão alta, um infarto, um derrame, algo assim, assim também tem essa linha muito tênue das nossas emoções e que também o nosso cérebro não suporta. Então, você que sente que não é feliz ou não se sente confortável com algo, uma situação, uma circunstância, seja em casa, no trabalho, busque ajuda, fale, pergunte para alguém, desabafe, porque existem questões que nem sempre nós conseguimos resolver sozinhos. Então, os profissionais de saúde mental estão aí para isso, para trazer para você esse equilíbrio e essa oportunidade de transformar. Porque o Paulo César usou um termo muito bacana, é transformar. E sim, quando nós nos tratamos nas emoções, nós transformamos muitas coisas. Quando a gente busca, né, essa transformação, essa transição, muita coisa ela pode mudar, não só na nossa aparência, mas nos nossos conceitos nós podemos mudar, nos nossos pensamentos nós podemos mudar. E isso traz para nós uma qualidade de vida, uma qualidade de relacionamentos, e também traz para nós uma visão, traz para nós uma claridade, tira a venda dos nossos olhos, muitas vezes até para nos percebermos dentro de relacionamentos de toxicidade, como nós estamos falando aí, né, desde o primeiro bloco aqui com o Paulo César. Agora, Paulo César, uma pergunta que não quer calar, e tem a ver com esse teu trabalho e também com a questão espiritual. A gente sabe, né, que o segmento cristão evangélico
tem um quê, de dificultar um tanto quanto essa questão da saúde emocional. E eu acho muito lindo você dizer que está fazendo isso nas igrejas, porque tem igrejas, né, segmentos dentro do segmento evangélico, vão ter igrejas que não vão orientar o seu povo, né, os seus fiéis ali a terem uma busca nesse sentido. Tem a questão do fanatismo e tem aquela coisa da fé cega, né, de achar que tudo vai se resolver na base da oração. Já que você trata disso dentro, né, associado a essa questão também da fé cristã e da vida cristã, como a gente pode perceber, assim, em que momento eu sou cristã? A pessoa que está ouvindo aqui, ela é cristã, ou mesmo que você não seja cristão, querido ouvinte, seja de uma religião qualquer e você acha que a solução dos teus problemas está lá na tua confissão de fé, ok? Como, Paulo César, a gente orienta essa pessoa a entender assim, olha, já a questão não é mais fé, o problema é você. Como é que a gente orienta? Olha, tem aquele versículo de 2 Coríntios 5,17, né? Em que diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura espiritual. A conversão ela não tira a nossa humanidade. Então, a gente continua sangrando, a gente continua sentindo dores, e nas questões físicas e também nas questões emocionais. Eu penso, Rose, que é uma luta, sabe? É uma luta, mas eu sempre vou ter as pessoas que são contra. Eu não sou uma unanimidade, Jesus não era uma unanimidade, então eu não posso ter essa pretensão. Mas eu vejo que não tem mais, há muito tempo, como negar a importância e a necessidade de um trabalho que mexa com a questão emocional. Porque o povo está doente. Você vê um povo nas igrejas cantando uma alegria, uma felicidade, que é mentira. Você não sei se você é cristã evangélica desde criança, mas eu sou desde os 6 anos. Eu tenho 58, então desde 6 anos de idade que eu ouço um corinho. Que o crente está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Isso é uma mentira. Não tem base bíblica para isso. Tanto que há tempo de rir, há tempo de chorar. E se o crente está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, o quando não dá é hora de chorar. Não é para rir. E ele está rindo por quê? Entendeu? Então as pessoas estão percebendo já que isso não funciona já há um bom tempo. Já não dá mais para dizer que depressão não é coisa de crente. Você vai ter algumas pessoas ainda muito retrógradas, desprovidas de conhecimento, pessoas na sua ignorância, e vão continuar mantendo isso. Agora, muitos líderes têm um medo de perderem as pessoas da sua religiosidade, das suas igrejas, né, da sua comunidade de fé, porque, bom, espera aí, se eu mantenho aqui o meu trabalho de cura e libertação dos problemas, se eu digo que é bom que eles procurem um psicólogo, para que eles vão precisar vir para cá? Só que é a mesma coisa, por exemplo, se a pessoa está com um problema nos rins, por que ela não fica apenas orando? Por que ela vai procurar? Se está com um problema de diabetes, por que ela vai procurar o médico e não fica apenas orando? Então, se ela tem um problema de depressão, por que ela não pode procurar um médico ou um terapeuta? E por que ela não fica apenas orando também, né? Então, quer dizer, aí até o contrário que eu falei, mas então se ela tem um problema de ordem psíquica, ela tem que procurar um profissional. Eu costumo dizer o seguinte: para muitas orações que alguém com problema de coluna está fazendo, Deus está respondendo: por que clamas a mim? Marche até um ortopedista. E para muitos problemas, por exemplo, como depressão, como ansiedade, como crise de pânico, ou crise de ansiedade, uma TAG ou tantos outros transtornos que tem aí, Deus também está respondendo: por que clamas a mim, filho? Marche até um psicólogo, ou uma psicóloga, ou um psicanalista, vá tratar dessas suas emoções, que elas estão adoecendo a sua espiritualidade. Então, acho que os líderes das igrejas precisam entender que onde há um distúrbio emocional, psicológico, ali haverá um desequilíbrio espiritual. E se você tem desequilíbrio espiritual na sua comunidade de fé,
você tem um grupo, uma igreja contaminada. Então, é melhor ter... Uhum. Então, eu não tenho a pretensão de convencer todo mundo. Eu tenho a pretensão de fazer aquilo para o qual eu fui chamado e eu quero fazê-lo da melhor maneira possível. E como os pobres sempre os teremos conosco, né? Eu posso generalizar dizendo não só os pobres no sentido financeiro, mas eu vou sempre ter aquelas pessoas que não aceitam o crescimento, que não querem buscar ajuda, e eu vou respeitá-las, até elas Uhum. entenderem, agora estou precisando de ajuda. Quantas pessoas começam a fazer um tratamento, vou parar, não tem nada a ver. Aí param, daqui a pouquinho voltam. E É. aqueles que não voltam. E eles têm que assumir as consequências dos seus atos de não buscar ajuda, onde se deve buscar ajuda. Eu vejo da seguinte maneira: às vezes a pessoa está num processo difícil, e às vezes dizem para ela, né, você está com uma depressão, a depressão é um demônio, você está com uma síndrome de pânico, né? Não é, não é um demônio e muitas vezes não é aquilo. Então, talvez a pessoa sinta-se bem em uma determinada culto ou celebração e ela sai dali se sentindo bem porque ela foi motivada e estimulada, né, a levantar. Mas, porém, quando sair dali, o problema dela não resolveu. Então, ela precisa realmente encontrar e focar no o propósito de cura dela. Não, gente, por favor, querido ouvinte, nós não estamos querendo dizer aqui que a religião não ajuda. Tudo que vai trazer conforto, consolo, é claro que vai ajudar. Porém, não se compara à orientação de um profissional de saúde mental, porque vai usar técnicas, processos que vão te ajudar nesse processo de cura. Então, quando você entra num processo terapêutico, é um processo terapêutico de tratamento das suas emoções, onde existem técnicas, existe uma série de fatores, argumentações, várias coisas que são trabalhadas dentro desse quesito e dentro da demanda ou da questão que você apresenta para a sua melhora. É claro que a religião ajuda, é claro que a oração também é bom, mas não é tudo. Se você estiver equilibrado nas suas emoções, vai bem o teu espiritual também. Eu, particularmente, Paulo César, acredito que quando nós estamos bem nas nossas emoções, melhora o nosso relacionamento também espiritual e até mesmo as compreensões, né, da palavra, dos ensinamentos e de tudo aquilo mesmo que a palavra de Deus ela vem nos ensinando. Não sei se de repente, dentro do teu curso ou do teu treinamento, chega-se a uma determinada conclusão como essa, mas eu entendo que a nossa mentalidade, as nossas conexões com o espiritual, elas fazem também pelo mental, né? É a nossa alma que se conecta com o espiritual. E a nossa alma é o centro das nossas emoções. Então, né, o meu pensamento é Sim. que casa muito bem. E uma coisa não está separada da outra, não. Pois é. Um dos pontos que eu trabalho no meu curso está escrito o seguinte: como estabelecer uma harmonia entre a Bíblia e a saúde emocional. Então, eu sou das duas áreas. Eu sou pastor, formado em teologia, e Uhum, eu sou psicólogo. Então, as duas, elas não se dissociam para mim, pelo contrário. Só que elas se uhum, unem da mesma forma como as duas linhas de um trem. Elas sempre vão caminhar lado a lado e nunca podem se encostar. E nem podem se uhum, distanciar. Essa comparação não é nem uhum, minha. Eu ouvi, eu achei interessante, né? A fé e a ciência precisam caminhar como os trilhos de um trem. Estão ali numa certa distância de uma boa convivência, entendeu? uhum. Então, eu acho que as duas coisas caminham bem e a gente precisa aprender a respeitar isso daí, né? Então, conversão não tira a nossa humanidade e a gente vai continuar sendo imperfeito. A ciência nunca vai substituir a fé. Tem coisas que vão pertencer à ciência, os homens vão tratar,
e tem coisas que vão ser resolvidas na espiritualidade. Agora, se eu tenho um problema de rins, um problema de coração, eu vou orar muito a Deus para que Ele me ajude. Mas por que Deus haveria de me ajudar se eu estou preguiçoso e não quero buscar uma ajuda médica também? Questão dessa consciência. Gente, passa rápido, ninguém acredita. Todo mundo que vem aqui, eu digo, olha, pode ficar tranquilo que passa muito rápido. Paulo César Pereira, psicólogo, teólogo e pastor. Quero deixar os últimos minutinhos aqui para você fazer suas considerações. Fala aí do teu curso, como é que se inscreve no teu curso? Tem no online, é presencial? Quer chamar o senhor para ir na igreja? Como é que é? Fique à vontade. Bom, o curso ele é ministrado já há 24 anos. Ele é um curso de 4 meses. As aulas são quinzenais, são 4 meses de curso, aulas quinzenais, das 19 às 21h30. O único lugar que eu ministro à tarde é na primeira Igreja Batista de Duque de Caxias, só que a próxima turma é apenas em março. Então, se Deus quiser, em março nós estaremos retornando, né? Eu encerrei semana passada uma turma lá, e agora eu estou também com o mesmo curso online. Então, a próxima turma será do dia 6 de dezembro até o dia 31 de janeiro, segundas-feiras, das 19 às 21h30, online, ao vivo. Já tem gente até dos Estados Unidos inscrito no curso, e já teve gente da Itália, da Europa, então, gente de vários estados do Brasil, do Norte, do Nordeste, Sul, tudo aí fazendo curso. Então, nós trabalhamos com temas, por exemplo, como lidar com a depressão, como eliminar raiva, mágoas e ressentimento, como dizer não sem se culpar. E é muito bom, Rose, quando a pessoa aprende que ela pode dizer não, porque ela deixa de dizer o não para dentro e passa a botar os nãos para fora. Né? Como perdoar e ser perdoado. Então, eu trabalho o perdão de uma forma assim, totalmente diferente do que nós ouvimos a vida inteira na igreja e eu mostro na Bíblia. Perdão, não o perdão vertical, o perdão de Deus para com o homem, mas o perdão horizontal, de pessoa para pessoa. Então, eu mostro na Bíblia que está totalmente diferente, que é totalmente diferente do que a vida inteira nós aprendemos na igreja. Então, a pessoa pode fazer o contato comigo pelo meu WhatsApp. Posso dar o contato, então? Pode, fica à vontade. 21, Rio de Janeiro, né? 98860-1194. 98860-1194. O meu Instagram é só colocar PR de pastor, né? PR Paulo César Pereira. César com S, usar com S, né? Ou colocar tanto no Instagram, Facebook e no YouTube, Saúde Emocional e Vida Cristã. Saúde Emocional e Vida Cristã. Me acompanhem lá. Tem muitas lives lá, tem falando sobre depressão, falando sobre ansiedade, onde eu falo sobre ansiedade, sobre a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Tem muitas coisas lá. Né? Tem E para várias comprar lives. seus livros, Paulo César? Os meus livros, tem 2 maneiras no meu livro. Né? Um é e-book. A pessoa pode adquirir no e-book no meu site www.saudeemocionalevidacristã.com. Por enquanto, estou só no .com. Né? Eu tinha feito .br também, mas eu preciso reativar esse .com.br. Mas é .com. Saúde Emocional e Vida Cristã.com. Então, lá tem os 2 livros em e-book. Livro físico, né? Só na primeira Igreja Batista do Recreio, na livraria. Funciona das 13 às 18, todos os dias. E no domingo pela manhã. E à noite, na hora dos horários lá de culto. Então, é isso. Tá? E o seminário, a personalidade humana. Sim, tem. Olha, gente, o tema aí que ele faz da personalidade humana, já combinamos aqui, vai virar um tema exclusivo, porque nós vamos falar aí das transformações e de como a gente pode mudar. Olha, eu acho que vai dar audiência em esse tema também, Paulo César.
Se alguém quiser, também ele é na plataforma Hotmart, tá? Pode ser adquirido e o curso fica com você por 3 anos, tá? Uhum. Personalidade humana, como se forma, como se deforma e como se transforma. Eu uso uma área da psicologia de uma maneira assim, muito simples, onde você vai entender muita coisa sobre isso. Tá? Ou passa a mensagem para mim que eu passo o link para a pessoa ir direto para adquirir. E Maravilha! que tal você que está ouvindo, que tal um dos meus cursos na sua igreja? Eu estou agendando o próximo semestre, o curso pode ir para a sua igreja, é só a gente conversar sobre isso. Interessante, se você, pastor, ou quem estiver ouvindo, a gente realiza o curso na igreja, a gente faz uma boa divulgação e sempre vão pessoas de outras igrejas e pessoas não Uhum. cristãs também fazendo o curso. Tem gente que Ah, nunca entra numa igreja para um culto, mas vai entrar por causa dos temas do curso. maravilha, maravilha. Paulo César Pereira, psicólogo, teólogo e pastor, meu muito obrigada. Foi um tempo assim riquíssimo. E você aí, querido ouvinte, tenho certeza que gostou muito e, com certeza, a primeira vez dele no programa, mas ele vai voltar e vai estar aqui conosco novamente. Meu muito obrigada, tá, Paulo César? Muito obrigado, Rose. Foi uma satisfação muito grande. Eu espero de verdade que eu possa ter somado aí com os irmãos e amigos que estão nos ouvindo. E como é gravado, né, então, podendo ser útil, será um prazer poder somar com vocês todos novamente. Ainda bem que é gravado. E você aí, querido ouvinte, já sabe. Já já, terminando aqui a transmissão pela Rádio Luna Rio, você pode acessar lá as minhas redes sociais. O YouTube da doutora Rose Cabral, Instagram, doutora Rose Cabral, e o Facebook Rose Cabral. Todas as gravações do programa estão lá. Todos os temas estão lá. Então, acabando aqui, você pode acessar lá e pode também aproveitar e compartilhar. Fez diferença para você? Foi relevante? Você conhece alguém que precisa dessas informações? Então, vai lá, compartilha. E, gente, por hoje é só. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.